O presidente coreano anuncia o fim do mundo após asteroide atingir o Japão, transformando pessoas em zumbis sedentos por sangue. O apocalipse inicia, o pânico toma conta. Ninguém sabe o que fazer ou para onde correr, mas um sujeito está pronto. Ele tem seu próprio abrigo seguro em outro mundo e esperou muito tempo para acabar com os zumbis. Este é Seongo, o protagonista. Há meses, ele e amigos jogavam Sura, o virtual mais difícil já feito. O jogo era tão intenso e difícil que a maioria dos jogadores simplesmente parou. O grupo de Seongo o abandonou, nunca mais retornando ao jogo. Sozinho, ele jogava e transmitia o jogo, encarando monstros e se tornando o melhor. Um dia, cansado da vida, ele tirou o headset e apagou suas lives. Seongo, chefe, encontrou uma cliente fofa que virou sua favorita. De brincadeira, ele decide dizer janela de status na vida real e fica chocado quando vê uma tela azul de verdade flutuando na sua frente. A tela exibe seus atributos, iguais aos do jogo, com uma diferença. Ele tem um portal privado. Ao testar a habilidade, Seongo cria um portal do tamanho de um humano. Sua mente se esforça para compreender o perigo, pois se o jogo é real, o meteoro apocalíptico se aproxima. Na internet, Seongo encontra freneticamente um artigo sobre a queda iminente do asteroide. Ele nega que os eventos do jogo ocorrem na vida real. Nosso herói encara o portal à sua frente. Primeiro, a confirmação do asteroide, e agora este portal. Algo está errado. Hesitante, ele pondera se deveria mesmo entrar naquilo. Sem poderes, sem ninguém, sem planos ou dinheiro, ele pensa em dar o primeiro passo. No fim, ele reflete e pega a concha mais próxima. Então, ele enfia a concha no portal para ter uma ideia do que havia no fundo do outro lado. Depois de pegar um pouco de terra, ele percebe que o outro lado não é uma fase de labirinto do jogo. É bom, mas ele se pergunta se o portal o teletransportará para outro lugar na Terra. Com as malas prontas para a viagem, ele se encoraja para finalmente entrar. Em seguida, ele cruza o portal e descobre a beleza do outro lado. É uma paisagem sem urbanização. A primeira coisa que ele percebe é o quão frio está, comparado ao usual. Sem sinal no celular, o cara analisa que está preso em algum tipo de área remota que ninguém alcançaria facilmente. Resumindo, ele está ferrado se ficar preso aqui. Pegando o marcador, marca uma árvore com o número 0. É uma ação inteligente da parte dele para não se perder muito na exploração. Ele caminha e caminha, mas o esforço o esgota. A floresta se mostra infinita, sem fim. Justo quando ele implorava por algo interessante, uma criatura o encarou ali perto. A criatura saltou como um predador, assustando nosso herói. Felizmente, é só um cervo do vale, não um monstro carnívoro. Um detalhe interessante é que o sistema identificou automaticamente essa criatura única para ele, confirmando que este lugar é de fato separado do reino da Terra. A criatura o encara antes de fugir sem dizer uma palavra. Não que eu esperasse que falassem, mas entenderam o que quero dizer. Até nosso protagonista estranha a criatura simplesmente dar o fora. O bom é que o cervo não foi agressivo. No entanto, a coisa vai ficar muito feia para ele se encontrar macacos ou javalis sanguinários. Outro detalhe interessante é que o cervo do vale nunca existiu no jogo Sua. Ao chegar, ele pressentiu que este reino liga-se à sobrevivência e seus conceitos. Pegando uma lâmina, ele avança, se preparando para qualquer coisa que apareça e o assuste. Até então, ele negava que um desastre aniquilaria a humanidade. Mas prestes a desistir, ele a achou. Seus olhos viram a reluzente maçã do sol, uma fruta mística que colheu da árvore. Primeiro, ele pondera se deve morder. Depois, ele morde e sente uma mudança instantânea. O sistema informa sobre a restauração da estamina, e seu corpo brilha em amarelo. Os efeitos são os mesmos do suco de maçã do sol que dediam no jogo. Com mais uma prova, ele está convencido de que algo terrível está prestes a ocorrer. Ele cagava perto de fezes de Goblin, então devia ser cauteloso. Seongo suspira, buscando fortalecer sua moral. Porém, embora não acreditasse, ele sabe que o fim do mundo está perto. Após experimentar os efeitos do portal, ele voltou ao seu mundo original. Então, Seongo começou a buscar soluções. Ele queria estar preparado para o apocalipse, então revisou e salvou todas as gravações do jogo em um HD pessoal. Convenientemente, ele transmitia o jogo ao vivo sempre que jogava, o que facilitou salvar os dados, embora nunca imaginasse usá-los assim. Ele recebeu a notícia da queda do asteroide. A destruição japonesa começaria em 32 dias, junto ao apocalipse. Até lá, decidiu se preparar, pois o jogo, infelizmente, tinha as piores mecânicas. A mais louca e problemática de todas era a doença da morte de ferro. Esse fenômeno resultava na corrosão e destruição de todo o metal na Terra. Edifícios viraram pó, o que alimentou a horda zumbi horas depois. Com a obliteração do metal na sociedade atual, a humanidade regrediu à Idade da Pedra. A doença da morte de ferro acabou no jogo, mas o grande problema é que ela durava um ano inteiro. Mesmo assim,
A doença da morte de ferro não incomodava nosso garoto, que tinha uma solução para seu portal privado, graças à sua nova habilidade. Claro, Seongo tem uma forte suspeita de que a doença será incapaz de atravessar o portal. Em sua análise, ele usou todo o dinheiro economizado para comprar equipamentos premium. Ele estava prestes a entrar no lobby zumbi de Call of Duty, então reuniu equipamentos e suprimentos para sobreviver. Ao checar os fóruns à noite, Seongo se desapontou com os poucos que usaram suas habilidades despertas para o crime e prazer. A manhã chegou. Comprou mais suprimentos para sua futura missão. Na volta, ele comprou um arco de caça por segurança. Ao fazer isso, ele teve uma percepção. Seongo pensou que talvez estivesse pensando demais, agindo por impulso e se precipitando. Ainda assim, ele achava que recuperaria a poupança, mesmo errado. Após as tarefas matinais, ele voltou e pôs a placa de fechado em sua loja. Seongo estava imerso em seus pensamentos quando ouviu uma voz. Temusha Ren, com preocupação, indaga sobre o fechamento da loja. Ele diz a ela que é só para uma reforma, o que a faz pensar se ele se deu bem e ganhou muito dinheiro. Seongo rapidamente encerra a conversa, alegando ter trabalho, mas ela o detém subitamente, tentando fazer uma pergunta. A garota fica sem graça, não faz o pedido e volta para ir embora. Seongo, curioso com a pergunta dela, preferiu voltar ao trabalho a insistir por uma resposta. Lá dentro, ele jurou levar as coisas a sério e focar no que importava. Ele disse: ignorarei distrações e focarei. Comanda abrir portal, refletindo seu estilo de jogo. Poderiam chamá-lo de estrategista, que adora usar táticas para vencer cada etapa. Ele não era um combatente forte, usando mais a inteligência. A razão é simples. Em Sura, atributos são ganhos de forma complexa. Você não os adquire apenas ao subir de nível, mas sim caçando e explorando. Agora, nosso herói está no outro reino aprimorando o arco. Sem prática ou instrução, ele usa tutoriais do YouTube para aprender. Seongo se posiciona corretamente e mira para atirar, refletindo sua experiência do jogo, até que finalmente, ele solta o disparo. A flecha alcança o alvo, acertando-o em cheio. O cara está tão maravilhado com seu talento que acredita ser o escolhido. Contudo, com a mão dolorida, Seongo nota que sua desvantagem é a força. Por isso, ele quer focar em treinar e aumentar sua resistência. Com o básico pronto, ele iria para a próxima fase. Ele precisava cuidar de duas coisas. A primeira era definir como caçar monstros apropriadamente. A segunda, uma base para guardar suprimentos sem preocupação. No entanto, no momento, ele não tinha armas nem suprimentos, porque ainda estavam para ser entregues. Até então, ele caçou maçãs douradas e teve sorte ao achá-las. Após marcar alguns locais, ele se preparou para o apocalipse. Sua preparação prévia o fez sobreviver tanto tempo em Sura. Ao redor, Seongo acha dejetos de Goblin. Ele buscava isso por um simples objetivo. O lance dos Goblins é que eles adoram agir em grupo. O fato de haver só um pedaço de merda no chão, e digo isso literalmente, indica que há um por aqui. O inspetor Coco Pro Max examina os dejetos e conclui que o Goblin deve ser um pária. Seongo sabe que ele será seu bilhete dourado. Ele precisa caçá-lo ao máximo. À noite, sua busca pelo Goblin solitário prosseguiu. Ele ouviu lobos por perto, o que indicava que estava mais próximo do vale, e então avistou o Goblin que procurava. Seongo se escondeu atrás de uma árvore, mas viu que a criatura era idêntica às do jogo. Goblins são os monstros mais fracos, armados apenas com lanças e dardos venenosos. Eles são conhecidos por mutilar e torturar. Por isso nosso herói escolheu um arco como primeira arma de longo alcance. Pelo jeito, o Goblin é velho e está em péssimo estado. Ele não tem armas, então Seongo saca seu arco na hora. Ele sabe que se mantiver a calma, vai matar essa coisa. Ao soltar a corda, a flecha atravessa o braço do Goblin, perfurando-o. Seongo mirou na cabeça, mas gostou do resultado. Usando a vantagem, tenta o segundo tiro, mas o Goblin atira uma pedra que desarma sua arma. Seongo percebe que está lidando com um Goblin maduro e experiente. Ambos preparam suas lâminas para o combate. O confronto final entre Sung Jin-woo e Beru começa. Droga, história errada. Seongo saca a faca e tenta golpear o flanco do Goblin. O Goblin experiente desvia e acerta o joelho do garoto com força. Seongo derruba o Goblin, forçando-o a ficar de costas. Aqui, ele tem vantagem nítida. Seongo crava a lâmina no peito da criatura, que grita de dor. A luz de seus olhos por fim se apaga. A primeira morte é um sucesso, e Seongo ganha 2 pontos. Ele mal consegue crer no que fez. Examinando o local, encontra pó de guaca e óleo vegetal próximos. No jogo, combinar isso cria uma pomada, mas antes ele precisava desenterrar rápido. É perigoso demais deixar o Goblin apodrecer, pois o grupo poderia encontrá-lo e caçar Seongo. Deixá-lo apodrecer não é bom, pois vira rastejador de ossos. Seongo acha trutas vermelhas. Seu coração dispara ao perceber que está ferrado.
No instante em que desvia o olhar, ele percebe o mais assustador monstro coruja o fitando. Antes voltamos às jogatinas de Seongo no jogo, quando jogador. Em suas lives, ele compilou vasto material sobre o jogo. Membros do chat doaram para ele ir direto ao que interessava. Seongo mergulhou fundo e narrou sua última experiência com goblins e kobolds. Evitar o rastejador de ossos é vital, mas a floresta tem duas das criaturas mais perigosas. São lobisomens e ursos coruja. Estes são territoriais, o que harmoniza o ecossistema dos monstros. Lembrando das streams, Seongo sentiu calor no coração. Havia um sujeito, Bull Sangman, que sempre se alegrava por ele. Os demais eram excêntricos, tipo o do Au Au, que digitava sem parar no chat. Estranho, Seongo questiona por que tem memórias tão felizes. Será que é porque ele está encarando a encarnação do horror puro, uma criatura que acabaria com a vida dele? Seongo se recusa a aceitar a realidade. Parece que as memórias o mandam se concentrar. Ele usa cada momento disponível para bolar um plano. Ele já sabe que os ursos coruja são extremamente ferozes e destroem tudo. O fato da criatura estar parada sem fazer nada indica que não está com tanta fome, mas o mais importante que o está irritando agora é que ela invadiu o território da truta vermelha. Considerando todos esses fatores importantes, Seongo percebe que talvez só exista uma maneira de escapar dessa situação de pesadelo. Virando-se, ele lembra a si mesmo que ainda é o Kimbap Joa em sua mente, mesmo que seu corpo seja o de um simples Kang Seongo. Rangendo os dentes, ele desafia o monstro, uma declaração final de sua vontade de sobreviver. A criatura o encara, começando seu terrível primeiro ataque. O urso coruja caça bem à noite, mas sua fraqueza é a luz solar direta. Por ter memorizado os padrões, Seongo sabe que só precisa agir para salvar sua vida. Sincronizando com o ataque da fera, Seongo desvia do golpe com excelência e, ao mesmo tempo, pensa em uma forma de criar algum tipo de luz para aterrorizar o monstro. Velozmente, ele escala o braço enorme da criatura e, enfim, saca uma lanterna, cegando seus olhos de perto. Este efeito é tão traumático que até um predador como o urso coruja fica cego. Em seguida, vemos nosso garoto na cama, com o alarme tocando. Ele precisa se levantar, mesmo com o corpo dolorido da noite anterior. Seongo desmaiou ao chegar em casa. Ele só lembra de correr para salvar sua vida após cegar o monstro. Por sorte, ele topou com um urso coruja logo após enfrentar um goblin. Ele não quer passar por isso de novo e tenta levantar para comer. Ele beija o chão com um baque, percebendo que suas pernas estão aniquiladas após o cardio. Felizmente, ele ainda possui as maçãs douradas do outro reino. Seongo pega uma, morde, e sua estamina se restaura instantaneamente. Finalmente, ele se sente mais vivo do que nunca, questionando se deve satisfazer sua fome. Mas depois de se arrumar, o cara acaba encontrando a Temusha Ren de novo. Ela veio a um restaurante diferente e, por acaso, o encontrou. Seongo não queria companhia, mas ela sentou por gostar de ter alguém para comer. Mi-kyung logo indaga se ele abriu a janela de status. A atitude dela, cheia de entusiasmo, faz Seongo notar que era sobre isso que ela queria falar antes, mas se conteve. Mi-kyung lhe mostra as notícias, garantindo a autenticidade. Alguns despertos usam seus poderes para roubar dinheiro. Seongo se assusta com a confiança dela em perguntar algo assim. Ele responde mentindo, dizendo que nada apareceu. A questão é que Seongo sente que está fazendo a coisa certa ao manter os outros no escuro sob seu status. Sua habilidade é estratégica, não focada em combate. Ele pode usar isso para o próprio benefício, sem ter que compartilhar. Agora, nem a sua segurança pessoal está garantida. Se ele mostrar o jogo para a moça de vestido vermelho, que é ela, as coisas podem dar muito errado para ele. É uma jogada inteligente. O rapaz está intrigado com o interesse de Mi-kyung em perguntar sobre o despertar. Então, ela o surpreende. Ela hesita e até mesmo admite ter falado uma mentira. Seongo assume as boas intenções dela, assegurando que não precisa dizer nada. Ele a encoraja, dizendo que ainda há tempo, e vai para casa logo após a conversa. Finalmente sua encomenda chegou. O que ele pediu veio, e ele não se preocupava mais com suprimentos. Ele subiu suas coisas para o telhado e deixou só o essencial no segundo andar. Durante a preparação, ele escolheu muitos itens essenciais para a missão, como máscaras de gás, trajes e equipamentos. Para a próxima missão, ele busca um local para ser sua base de operações. Ele precisa construir uma base, daí o machado. Pelo portal, Seongo acha a primeira pista para um esconderijo. Achou uma caverna de goblins ao procurar o goblin antigo. Lembrando da localização, ele viaja para aquele mesmo ponto e a encontra. É um local bem conveniente para se esconder, perfeito para seus planos. Primeiro, ele precisava verificar que tipo de monstros vivia ali. Seongo examina o ambiente e vê pequenas pegadas de kobolds por perto. Esta é uma descoberta a celebrar, pois esses caras não causam problema algum. Seongo veio com um plano contra monstros de nível baixo, então não havia preocupação. Kobolds são criaturas noturnas e estão dormindo. O plano é sufocá-los dentro da caverna.
Primeiro, ele reúne bastante lenha, cortando galhos. Depois, posiciona um monte na entrada. A ideia seguinte é derramar gasolina. Seongo pensou que completaria a missão facilmente, pois só precisava acender o fogo, mas então, para seu espanto, ouviu o barulho deles. Eles acordaram e fixaram os olhos em sua próxima refeição. Seongo os cumprimenta gentilmente, saca o machado e avança para a ação. Com um simples golpe, ele corta o pescoço dos dois monstros, matando-os na hora. Eles caíram facilmente devido à sonolência anterior. Graças às mortes, o sistema o recompensa com aumento de nível e 4 pontos. Seongo joga o isqueiro na lenha. Logo, a fumaça começa a entrar. No jogo Sura, monstros fracos tinham uma fraqueza. Vulneráveis a novas coisas, nosso garoto esperou fora com máscara de gás. Embora pudesse tê-los queimado, este método era mais eficaz para a limpeza. Os kobolds adormecidos acordaram, correndo para se salvar. Seongo escolheu essa estratégia para enfraquecer seus corpos e criar confusão em sua fuga. Ao saírem, ele visava aproveitar a fraqueza deles para matá-los rapidamente. Embora esperasse 5, Seongo ficou chocado que só 4 saíram. É diferente do grupo usual de 7. Mirando num dos kobolds, Seongo o mata, declarando que agora restam só 3. Os 3 restantes correram, atacando com o pouco que podiam. Mas nosso herói estava pronto com seu machado. O cara estava mandando ver com a arma e acabando com eles. Outro kobold tenta atacar, mas o todo-poderoso spray da morte o cega a queima-roupa. Antes que ele pudesse sequer reagir, Seongo o decapitou. Com só um restante, nosso herói encara o líder deles, tremendo de medo. Tornou-se o caçador, declara seu fim, prometendo bom uso de seu esconderijo. O banho de sangue finalmente termina, com Seongo exausto no chão. Sua baixa estamina é o problema real, mesmo sendo fáceis de vencer. Os status do sistema são idênticos aos do jogo, inclusive os debuffs de exaustão. Pontos de status não sobem com o nível. Mesmo assim, subir de nível libera itens da loja para ele, o que é bom. Agora, o mais prático é poder ter um espaço particular. Mas apesar do desejo do nosso herói por um ambiente interno limpo, ele se decepcionou com a sujeira dos kobolds. Com o esconderijo seguro, a limpeza começou. O cara limpou tanta sujeira de goblin que ficou exausto. Limpar tanto se mostrou um incômodo, especialmente após uma boa luta. Seongo praguejou as criaturas por viverem no lixo, mas, com a nova base, não precisava mais se preocupar. Seongo volta ao seu mundo sempre que precisa descartar o lixo. Foi um benefício, mas a limpeza consumiu muito tempo. O que mais o surpreende é descobrir como é fácil usar itens entre as dimensões. Então ele usou um cano de um lado e o ativou no outro, ficando espantado com o quão bem funcionou. A despeito de todo o esforço, o local agora reluz de tão limpo. Agora, precisa limpar o sangue e concretar o chão para facilitar o armazenamento. Ele pondera as complicações da argamassa e o uso de painéis, mas o lado bom desta caverna é que está cheia de pedras luminosas e de ignição. São pedras básicas no jogo, mas há muitas, o que é bom. Seongo tem um motivo para minerar aqui após a construção. No dia seguinte, o cara está no limite. Ele trabalha tanto todo dia que está com o corpo todo doendo. Ao checar o braço, ele se surpreende com os poucos cortes. Seus itens do outro reino estão na mesa. Seongo pensa em fazer uma pomada, aproveitando a ocasião. O método é bem simples. Coloca o pó de guaca e óleo vegetal em partes iguais, mexe um pouco e pronto. Uma pomada de baixo nível para cura básica. Graças à experiência do garoto na cozinha, o chefe as faz com facilidade. Só de aplicar a pomada no braço já parece um grande progresso. Seongo, no entanto, preocupa-se, pois pode ter que refazê-lo repetidamente. Ele cogita aumentar seus status focando nos fundamentos, mas arrisca tanto a vida que pode morrer antes mesmo do apocalipse. Por mais engraçado que fosse, Seongo não arrisca e pensa em uma arma mais prática, como uma pistola. De repente, algo lhe ocorre, algo que ele poderia usar. Separada da história principal do jogo, nós temos a história de fundo. Mas a grande questão é se esse plano de fundo será aplicável ao vindouro apocalipse. Com base nessa informação, Seongo anseia que os eventos de fundo da história se concretizem, pois eles o beneficiariam enormemente. Com um novo plano, ele sobe ao telhado pelos materiais de construção encomendados. Abrindo o portal, o garoto joga os sacos para o outro lado, um por um. Depois disso, ele foi pegar alguns outros itens e desceu para o primeiro andar. Quando estava prestes a mover uns pacotes, a garota reapareceu. Seongo começa a questionar se ela está à vontade demais com ele. O cara fala na cara dela, deixando-a envergonhada. Ele garante que está apenas ocupado com uma reforma, e ela acredita nele. O que a surpreende é ele não aparecer para seu corte de cabelo trimestral. Seongo se lembra, compreendendo que precisa cortar o cabelo para a próxima exploração. Então, ele para o que faz e vai à loja dela. Aqui, ele parece uma versão coreana do Moist Serium Chikali.
Ele manda ela raspar tudo. Surpresa, ela decide atender ao pedido. O que a intriga é a largura dos ombros de Seongo. Nenhuma garota jamais diria isso, sejamos francos. Ele diz que tem malhado, enquanto Mi Kyung liga a janela de status ao jogo Survival Life. Despertos são os que jogaram ao menos uma vez. Seongo finge ignorância e concorda, mas curiosamente indaga a fonte de informação dela. De repente um tatuado entra na loja atrás de novas informações. O mais engraçado é que esse cara já lutou com Seongo no passado, mas só numa competição de canto. Nosso garoto se irrita que ele seja a fonte dela. O loiro diz a ela que uma certa pessoa apagou as streams e guardou as informações só para si. É constrangedor, pois ele até anuncia que tenta doxar a localização real do jogador. Seongo está bem curioso com essa pessoa. In-Hak cita Kimbap Joa, nome de usuário de Seongo. Isso já complica as coisas, porque agora nosso garoto sabe que tem gente de verdade caçando ele por aí. In-Hak coage a jovem a se juntar à equipe. Seongo considera toda a situação estúpida. A única razão pela qual ele removeu o vídeo é que estava desapontado. Nunca teve tempo para pensar em si. Esse punk é um aspirante a sabe tudo e fala demais. Ele até xinga Seongo por abandonar todo mundo sem postar publicamente as informações de suas strings, sem saber que o mesmo cara que ele está caçando está sentado bem na sua frente. Seongo questiona se a comunidade reagirá igual. Isso o faz pensar se deve mudar de rumo e compartilhar. Ele se levanta para confrontar In-Hak, repreendendo-o por arruinar seu corte no meio da sessão. In-Hak tenta se fazer de durão com nosso herói, mas Seongo encara o baixinho com um olhar assassino, mandando ele sumir rápido, a não ser que queira ser humilhado de novo. Intimidado, o Plank sai da loja enquanto a moça se despede dele. Mi Kyung sente alívio. Vendo-a em perigo, ele pede o número dela, pois acha que o sujeito é um palhaço que pode ameaçá-la. Em casa, nosso herói, com seu novo visual, parecia um modelo. Ele então buscou informações no fórum sobre seu nome de usuário. O que encontrou era alarmante. O fórum estava cheio de ofensas direcionadas a ele. Ele recebia ódio sem fim, até descobrir o nome de usuário de In-Hak. O palhaço usou um apelido, mesmo tendo acesso à verificação completa no site. Sua página estava cheia de comentários negativos sobre nosso herói. Hater e reditor de corpo e alma, Seongo desliga o computador, certo de que é a única reação cabível. Ele não se afetou mentalmente, só decepcionou, mas ao comandar o portal, sentiu uma estranha calma. Nos 2 dias seguintes, ele refinou seu esconderijo, minerando e construindo. Com a picareta, espalhou a argamassa com água, alisando-a uniformemente. Trabalho feito, ele sai e aguarda a argamassa secar, encarando a lua solitária. De repente, Seongo percebeu que precisava reagir à injustiça e crueldade. Ele não é um herói, nem busca um propósito grandioso na vida. Seu objetivo é sobreviver. É o que importa, desde que vença. Tomando sua decisão, ele se vira e leva um susto. Um rastejador de ossos se arrasta até Seongo, que já irritado, acha um alvo. Uma explosão intensa engole tudo em chamas. Quando nosso garoto acorda, está cheio de arranhões. Ele nem sabia o que diabo aconteceu, mas recordou o rastejador de ossos. O que o intrigava era como ele sobreviveu a uma explosão tão próxima, mas isso também tinha uma resposta. Logo depois de avistar o rastejador de ossos, Seongo já sabia que o desgraçado ia explodir em pedaços, então ele correu. Mas a explosão o atingiu, o fazendo desmaiar, mas não morrer. Porém, a manobra teve seu preço. Seongo, esfaqueado, tem perfurações no lado direito. Com a pouca força que tem, ele aciona a janela de status. Os atributos do sistema caíram devido ao seu estado atual, mas ele ganha pontos pela derrota da criatura. Uma dor de cabeça toma conta dos sentidos de Seongo. Com sua última gota de energia, ele ordena: abrir portal. Em seguida, ele tratou os ferimentos. Isso envolve remover os fragmentos de osso da criatura. Foi doloroso tirá-los, e doeu pra caramba. A pomada fez maravilhas, estancando o sangramento. Verificando sua condição depois de enfaixar mais o ferimento, Seongo acabou desmaiando. Esse era seu limite. No dia seguinte, nosso garoto já estava de pé. Ele pensa que a morte se aproxima. Sua preocupação é verificar se as feridas curaram, então ele abre a janela de status. O sistema parece dizer que ele está bem, o que é bom. Ele se levanta e pensa em como um maldito cabeça de osso o encontrou. Primeiro, a floresta é imensa, então não é improvável que criaturas saiam do nada assim, de repente. Isso o alerta a focar mais em aprimorar sua percepção, o que melhoraria sua detecção. A única forma de aumentar atributos no jogo é com pontos, claro. São obtidos por caça e exploração. Outro modo de aprimorar atributos é com equipamentos que fortalecem o usuário. O problema? Sura é um jogo horrível, e a dificuldade é fora de série. Mesmo para itens de estatística, é preciso encarar monstros perigosos bem acima do seu nível. Significa enfrentar feras infernais por uma arma.
Ao derrotar monstros, habilidades eram liberadas. Monstros de alto nível as soltavam sob condições, mas nem todas serviam a qualquer um. Então, Seong-ho pensa em como obter itens de aumento de estatísticas. Ele decide rever a gravação da história de fundo que visitou no jogo. Tais histórias antecedem a queda dos asteroides na Terra. Visitar esses locais pode garantir itens especiais antes mesmo do apocalipse. É só uma teoria de jogo, entendeu? Seong-ho sabe que precisa enfrentar monstros mais fortes. Ele passa as horas lendo sobre informações antigas e descobre 3 locais importantes de história de fundo: o navio russo, o Hobgoblin e o incidente do orc da montanha Jiri, o mais rápido. O orc foi descoberto dia 26, então deve partir dia 25 para encontrá-lo antes. Com a próxima missão em vista, ele pega o celular e vê que Mi-kyung liga tarde da noite. No café, ela pergunta sobre o seu estado e o questiona sobre o porquê de usar uma blusa de manga longa no calor do verão. Ele oculta os ferimentos, percebendo que ela é mais atenta do que aparenta. Ela acha que ele está incomodado com o incidente na loja, mas Seong-ho nega. Ela fica feliz, expressando seu medo. Seong-ho a lembra do inverno passado, quando esse homem causou problemas com um guincho ilegal e agrediu pessoas frágeis. Resumindo, ele é um sujeito desprezível. Mi-kyung fica pasma com a notícia, pois não o conhecia, mas nosso garoto a implora para se afastar dele. Seong-ho pergunta a razão do convite. A jovem sussurra que é uma desperta. Seong-ho não sabe por que ela revelou dados tão confidenciais. Naturalmente ele fica com ciúmes por não ter a mesma sorte. Ela sente-se mal por mentir, mas ele garante que está tudo bem. Ao final da reunião, ele se levanta para sair. Seong-ho está feliz com a informação e sente-se melhor com as palavras dela. Ao sair, ele deixa uma pista, mencionando seu interesse no jogo Survival Life, para estudá-lo a fundo. Ao voltar para casa, Seong-ho se sente feliz em encontrar pessoas de bom caráter como ela. Ele verifica as lojas e acaba comprando drones irados e até aluga um carro para se locomover. Ele vai para a cama se recuperar e o dia seguinte chega. Ao amanhecer, ele começou a preparar materiais para caçar orcs. Em sua base, ele esmagou e refinou pedras de ignição. A precisão era vital. Senão, explodiriam com um golpe errado. Depois, ele focou na pedra luminosa. Minerá-las ofusca com a luz, mas é bom, então ele prossegue. Após moê-las, ele faz pó. Assim, sua preparação para a missão fica completa. Em seguida, ele despeja açúcar, gasolina e solventes orgânicos. O último ingrediente endurece a pedra de ignição. Com coordenadas flexíveis, seu portal dimensional lhe permitiu montar facilmente uma mesa. Antes de sair, ele arruma a bagagem no carro alugado, satisfeito com a compra. Com tudo em segurança, Seong-ho dirige até a montanha Jiri para matar os orcs. Ele chega ao estacionamento do acampamento Yongsan-ri antes da meia-noite, aproveitando o tempo para treinar e guardar seu equipamento. Ao dar meia-noite, ele inicia a busca em grande escala. 2 horas depois, a chuva piorou e a névoa dificulta a visão. Ele se pergunta de onde vêm os orcs, pois já inspecionou o acampamento. Ele pensa que o precursor não ocorre na vida real, mas seus pensamentos são cortados por um rugido alto. Em pânico, ele olha para trás. De onde veio o som, uma figura sombria se aproxima. Nosso herói percebe ser um orc, e não um comum. É uma subespécie de orc vermelho, e uma queda de habilidade é certa. Kang Seong-ho tenta se acalmar enquanto dispara um rojão. Se tudo sair como o planejado, ele o capturará. Sua tática para orcs é simples: atrair a atenção do orc com sua agressividade. Quando o orc se distrai com a luz do rojão e começa a atacá-lo com seu machado, esse é o momento de aproveitar a oportunidade. Mire no orc, abra o portal e ative uma granada de luz. Pela luz intensa, o orc levará 20 segundos para recuperar a visão. Isso inicia uma corrida contra o tempo. Depois, destrua os músculos do orc, que afrouxaram pelo status, para reduzir drasticamente seus movimentos. O orc ruge de fúria, atacando com seu machado para esmagá-lo. Mas ele se abaixa e evita o machado, desviando do ataque. Então ele pega sua faca e esfaqueia o pé do orc. No momento em que seu pé é atingido, ele grita de dor e cai de joelhos. Quando os olhos do orc e do nosso protagonista ficam no mesmo nível, ele enfia a lata de chamas já preparada em sua boca. Assim que a lata entra na boca do orc, ela explode. Logo, nosso rapaz começa a comemorar sua vitória. De repente, o orc atinge um soco em nosso herói, jogando-o longe. Ele se levanta, sabendo que não devia ter relaxado. Olha o orc, vindo com o torso em chamas, mas sem chances de sobreviver. Nosso rapaz tem certeza de que será triturado pelo orc. Então, o sistema o notifica que ele subiu para o nível 3 e ganhou 10 pontos, adquirindo a habilidade Vontade de Sobreviver. Ele se levanta, pensando que não aguentaria, e procura o item derrubado enquanto uma luz brilha em seu pulso. Ele olha o pulso e o item dropado é um relógio de percepção. Ele suspira aliviado. Seria um incômodo achar o item na chuva.
Ele se aproxima do orc, com a cabeça fervendo, sem saber o que fazer. Ele pensa que o incidente do orc da montanha Jiri estava embargado. Ele então se pergunta se é o certo divulgar a informação, pois a situação pode se agravar. Pensando no que Mi Kyung disse, que os despertos jogaram aquele jogo ao menos uma vez, isso significa que milhares de pessoas devem ter despertado. Mesmo que uma pequena minoria seja como o In-Hak, eles vão derrubar o sistema e as leis por ganho pessoal e causar o caos. Agora, o problema é que ele não pode deixar o orc morto, pois se tornará um rastejador de ossos e atacará pessoas amanhã. De repente, um pensamento o atinge. Por que não pensou em virar zumbi? Mesmo desperto, ele poderia virar zumbi se fosse infectado pelos esporos. Ele não consegue decidir o que fazer. Abre o portal, pensando nos poucos que sobreviveram. É certo que o fim do mundo merece um fim digno. O rapaz começa a cavar um buraco para enterrar o orc. Ele logo cansa e se pergunta como vai puxar o orc para dentro. Sua nova habilidade, vontade de sobreviver, ativa-se pela exaustão para concluir a tarefa de imediato. O herói logo termina o trabalho, sem outra escolha senão ir o mais rápido possível. Então ele joga o orc em sua cova, grato pela habilidade. Após isso, ele abre o portal e surge num carro em movimento. O corpo leva tempo para recuperar e voltar à atividade. No dia seguinte, ele acorda e questiona se o clima é real. Conforme o plano, ele já deveria ter feito uma defesa. Ele olha o celular, pensando se os orcs vermelhos sumiram. Ele não pretende começar nada hoje, pois não é a hora certa, e vai olhar os itens entregues de manhã. Na caixa, há todas as armas de que precisa, embora só a use como clava de guerra indígena. Ainda assim, faltam alguns itens do pacote. Ele pega um bilhete que diz que alguns itens que ele pediu são ilegais e não puderam passar pela alfândega. Ocupado com as armas que recebeu, ele ouve outra van e grita para deixarem as coisas na porta. Batem na porta, o que o faz questionar por que o entregador o ignorou. Ele tenta repetir e então abre o portão. Não era o entregador, era Mi Kyung. Ela está ali, explicando que não se viam há muito tempo e que queria discutir algo com ele. Ela segura uma sacola com comida e pergunta se quer comer rabok com ela. Agora, faltam 24 dias para o apocalipse. Ele não consegue acreditar que Mi Kyung visitou sua casa. Ele está claramente nervoso e cora sem parar. Depois de servir, ela manda-o comer antes que a comida esfrie, e ele a escuta. Eles terminam de comer e ele pergunta o que ela queria. Ela vai direto ao assunto, pois ele havia dito que estava pesquisando Sura e ela tinha informações importantes a compartilhar. Bem, ele não pensava que ela vinha discutir isso. Ele achou que ela quisesse namorá-lo, mas se convenceu de que conversar sobre o apocalipse com ela seria a melhor opção, pois precisa de boa companhia em tempos difíceis. Ela tira o lixo, enquanto ele se apronta para mais. Ele pegou seu computador. Ele até revelou a ela que despertou, porque descobrir isso de outra forma não seria muito bom. Ele explica em detalhes a praga da morte metálica e que andar em grupo com mais de 6 pessoas o torna um alvo fácil para os zumbis. Perceber isso é importante para a sobrevivência, tornando-se a habilidade mais importante de todas. O jogo é sobre sobreviver. Ele mal começa a explicar e ela o corta. Ela comenta o que O In-Hak disse. Kimball Plover é muito criticado, então por que ele não vaza informações? Ele não tem resposta para a pergunta dela e pede que ela tente adivinhar. Ela supõe que todos têm um motivo e as circunstâncias justificam. Então, ele diz que recusou a oferta e ela se pergunta o porquê. Ele mostra o celular com o motivo, uma gravação deles falando em sequestrar uma garota, pois ela se faz de difícil. Aquela conversa o irrita. Ele se vira para Mi Kyung, revelando a verdadeira face das pessoas que aparecerá no apocalipse. O herói a avisa para não confiar, mas ela o surpreende ao sugerir que formem um grupo. Nosso cara cerra o punho por não conseguir responder de imediato. Seu objetivo é chegar ao nível 10 e abrir a loja antes do tutorial, o que gera um problema. Na lei SEO, o nível dos monstros que reaparecem muda conforme o seu nível. Se ela fosse com ele, certamente morreria da pior maneira possível. Ele ri nervoso, imaginando o que ela faria se virasse zumbi. Ela garante que ficará bem e teletransporta para a mesa de jantar. Ela usa seu atributo Blink. Só desviará se ele a morder. Surpreso com a habilidade dela, ele a adverte a não mostrá-la, mas ela diz que confia nele. Animada, ela diz que serão uma ótima equipe, se não virarem zumbis. Mais tarde, perto das árvores, ele pensava em como foi fácil fazer as cercas. O primeiro passo foi fincar as estacas de apoio no chão. Ele então enrolou arame farpado e prendeu-o. Depois, instalou infravermelhos, e o trabalho estava feito. Ele admira seu trabalho, elogia-se e tem certeza de que merece um ponto de destreza por isso. Seong-ho volta, finalizando a argamassa e erguendo um muro de defesa. Ele começa a mover os pacotes e, após um tempo, acaba de mover as caixas. Enquanto pensa no próximo passo, ele sente um calafrio e espirra.
Ele percebe que o outro mundo será frio, e logo precisará se abrigar aqui, então deve pensar em contramedidas. O herói olha a entrada da caverna e decide fazer um portão, pois uma cortina não serviria. A cada passo, sua lista de tarefas fica cada vez maior. Ele então passa numa marcenaria para fazer e comprar itens variados. No retorno, ele chegou os locais a saquear nas 5 horas antes da praga da morte metálica. Enquanto faz a lista, ele é parado por Hyung Jun-hyung, que não via há muito tempo. Ele é diretor de ginásio, divorciado e tem uma filha. Nosso herói lê suas expressões, que não parecem boas. Hyung não se importa, mas observa seu corpo, que está voltando à forma. Então, nosso herói pergunta o que houve, ao que ele responde quão óbvio é. Ele está chateado porque o mundo vai acabar. O protagonista se surpreende que ele saiba, e Hyung pergunta se ele acredita nisso. Hyung não acreditou até que seu amigo levitou, usando o superpoder que recebeu. O protagonista mente que não despertou, e o instrutor da academia lamenta o mesmo. Agora, seu amigo está indo à emissora para fazer algum dinheiro. O instrutor o convida a sentar, e nosso herói percebe que, em breve, todos saberão sobre a existência dos despertos. Hyung muda o tema para algo bizarro, o tiroteio em Uido. Seong-ho não acreditou no que ouviu, pois não viu as notícias. Ele pediu para ver as notícias, mas o post foi removido logo. A mídia agora está sendo controlada. Hyung explica as notícias seguintes como tentaram encobrir o caso dizendo que foi um desertor que atirou. A área do tiroteio foi fechada ao público, apenas militares e polícia têm acesso. Então, o rapaz se levanta, inventa uma desculpa e foge. Em casa, houve um tiroteio logo após o incidente do Orc. Isso o faz crer que o governo está implicado, pois sua reação foi evidente. Ele abre um arquivo no PC e clica no vídeo. Nosso herói se surpreende ao ver tantos sabendo a hora exata do fenômeno precursor. Ele se livrou do Orc, mas o tiroteio foi simultâneo. Enquanto pensa demais, ele se pergunta se alguém vazou a informação para o governo e tentou agir a partir do primeiro fenômeno precursor. E talvez não tenham se revelado por não terem uma característica ofensiva. Não tem certeza de quem seja, mas alguém está por trás do governo. Seong-ho se pergunta quem seria. Após pesquisar, restaram 3 jogadores experientes. Após muita reflexão, ele descartou o criador. Já que estão levando o jogo para a realidade, os criadores são os prováveis vilões. Se vilões tivessem o apoio do governo, nunca o deixariam matar o Orc. Ele desenha os 3 maiores suspeitos e se questiona se o sobrevivente número 1 confirma sua teoria. Ele não precisa partilhar essa informação com o governo. Nosso sujeito recosta-se, pensando se o sobrevivente 1 é mesmo quem ele conhecia. Sente falta dos amigos e decide confiar neles por agora. Além disso, partilhar informações não impediria a catástrofe iminente, então, ele não agirá agora. 2 dias depois, a porta e a despensa estão prontas. O primeiro abrigo está pronto. Decide instalar 2 bandejas logísticas e furar a parede, mas o espaço é bem menor do que imaginava. A impermeabilização do porão foi feita, e ele a tem feito aos poucos. Ele se afasta, certo de que resolverá isso após a cura na fase 2. Ele precisa fazer mapas com seu drone. Com seu conjunto de RV e o drone no ar, ele avistou o abrigo no ponto central e iniciou a exploração dos arredores. Com o drone, ele descobriu os campos de neve a noroeste e um oceano ao sul. O oceano, sem monstros e com muita caça, o faz armar arapucas para pescar. Ele examinou o vale, estudando o ecossistema do abrigo. De repente, ele vê onde enterrou o urso coruja, mas o corpo sumiu. Ele questiona se a fera peluda o comeu. Não julga, pois muitas pegadas próximas, a maioria de orcs, o tornam mais suspeito. Ele mede a distância entre o vale e o abrigo, que é de aproximadamente 1,5 km, tornando o abrigo mais perigoso do que ele supunha. Sabendo da proximidade dos goblins, ele traz o drone de volta ao abrigo, pois não pode perdê-lo. Ele faz bons mapas e conhece os animais da floresta. Em seguida, ele deve verificar todas essas áreas por si mesmo. Do pântano mais próximo, ele quer ver se dá para cultivar. De repente, o infravermelho desativa e ele sai, sabendo que eram goblins por ali, com suas pegadas no chão. Nosso herói já pensava nisso, criando a oportunidade perfeita. Ele se pergunta se isso é devido à sua percepção, que aumentou. Mesmo o som mais ínfimo era cristalino. Em seguida, ele conseguiu avistar goblins sem ser detectado. Isso criou o ângulo de emboscada perfeito. Ele saca a lança e a flecha, e ataca a cabeça do goblin. O goblin morre, e nosso herói é apoiado pelos outros goblins, que o atacam, mas ele se livra deles com facilidade, como se fossem fáceis de matar. Ele elimina 4 e parte para atacar os 4 restantes. Nosso herói é cercado, mas saca algo do bolso, e imediatamente os goblins caem de joelhos. De joelhos, o protagonista pega a faca e corta as cabeças deles. Ele tirou vantagem do cansaço dos goblins, vencendo a batalha de forma inacreditável. Agora, faltam 21 dias para a chegada do apocalipse.
Ao cavar, nosso herói cansa, mas seu traço ativa, e seu corpo se enche de eficiência. Ele percebe que, afinal, sua habilidade não é completamente inútil. Pouco depois, ele enterra os goblins, e em seguida, vira sua atenção para os itens que coletou. Primeiro ele pega a fruta guaca, que ajuda muito e restaura a força. Há bastante óleo vegetal no saque, o que o faz pensar que pode haver uma colheita por perto. Ele olha na bolsa do goblin e fica surpreso ao achar um sapo vivo lá. O sapo é azul, o que faz nosso herói questionar por que carregariam um vivo, em vez de um morto. De repente, o sapo cheira mal, e logo nosso garoto percebe que era um veneno paralisante dos goblins. Na hora, nosso garoto decide criar esse sapo, custe o que custar. Além de achar o sapo super fofo, ao conseguir extrair o veneno, ele poderá criar resistência injetando-o em seu corpo. Com o veneno paralisante, caçar será mais fácil. Nosso garoto nomeia o sapo Joe Doc, planejando alimentá-lo bem. Seu sistema o notifica de que o sapo é agora sua propriedade. Ele se pergunta se isso é uma tática oculta na realidade. Ele começa a analisar demais a situação. Então, nosso garoto explora e abre o portal dimensional. Com esse portal, ele vai e volta, e enfim, completa sua reorganização. Em seguida, ele começa a vasculhar os arredores e encontra uma nascente que o drone não detectou. Ele olha para a água e percebe que é água comum, e não há nada de muito perigoso nela. Perto do abrigo, ele acha um esconderijo. Atrás da nascente, encontra uma árvore guaca e brotos de óleo vegetal. Nosso herói colheu frutas guaca e brotos de óleo vegetal em boa quantidade. Depois disso, ele deixou marcas nas árvores por onde passou para não esquecer o caminho e começou a voltar. Em seu apartamento, ele alimenta seu novo animal, Joe Doc. Ele o cria no segundo andar. Não podia deixar Joe Doc no esconderijo, pois morreria. Além de cuidar do pet, tinha mais a fazer. O que mais demorou foi fazer a pomada, e ele acidentalmente fez demais. Ele não sabe o que fazer. Não pode dar a Mi-kyung, já que ela também é uma desperta, então ele decide dar ao Hyung. Na casa do Hyung, ele bebe a proteína, e nosso herói lhe dá a pomada, deixando-o curioso. Nosso herói explica que comprou demais e que é boa para ferimentos. Hyung brinca se ele virou vendedor, e nosso herói nega. Mesmo assim, Hyung lhe agradece pela pomada e pelas informações sobre Sura. Mas nosso herói agradece a informação sobre o tiroteio. Seung-ho notou a academia silenciosa, e seu amigo explicou que todos fizeram planos após a divulgação da informação pelo sujeito da transmissão. Então, eles agora decidem fazer uma base aqui. Nosso herói o alerta que ter muitas pessoas é perigoso, mas Hyung não quer deixar seus membros. Ele é leal demais. Hyung questiona o plano de Seung-ho, mas ele desconversa. De repente, ouvem um grito familiar para Seung-ho. Ele a vê no chão do prédio. Ambos correm até ela, querendo saber o que houve. Ela explica que foi atacada, mas sem ver o agressor. Hyung vai checar o exterior do prédio e toda a área, mesmo com nosso rapaz tentando detê-lo. Enquanto isso, nosso rapaz fica com Mi-kyung, e ela explica que tudo ficou escuro na frente dela, e ela não conseguiu processar o que aconteceu. Ao ouvir isso, um arrepio corre à espinha do herói, que percebe o que está acontecendo e a incentiva a usar sua habilidade de teletransporte imediatamente, pois eles já agiram. Ele também promete enviar um kit de autodefesa em breve e a aconselha a ser mais cautelosa. Faltam apenas 20 dias para o apocalipse. Há um meme famoso. Se 5 pessoas se reúnem, uma certamente será inútil. Trolls existem em todo o mundo, especialmente em Sura, onde há patches para interferência. Devs atendem denúncias, mas não pegam trolls. No Sura, trolls juntam-se a uma equipe, agindo como jogadores comuns, mas depois atraem o grupo para uma área cheia de monstros, aniquilando toda a equipe. Abordam iniciantes com bondade, para depois matá-los e roubar seus bens. Os trolls fizeram de tudo para incitar brigas entre os grupos, levando o jogo, já pouco popular, à ruína em um ano. Alguns caíram para 4, pois a equipe de Seong-ho eliminou os trolls. Nosso rapaz questiona o porquê de explicar tudo isso, e em seguida, resume o que achou. Comunidades despertas uniram-se após o tiroteio em Yoedo. Elas não só dão informações, mas planejam esquemas. Ele pausa, descobrindo que seus vídeos também estão sendo vendidos. Protagonista descobre que Doa Josen era um troll. Ele se espanta ao ver a miniatura do vídeo de Doa Josen, que foi carregado por Kim Bab-chao. Seong-ho suspeita que o troll tente atrair pessoas com vídeo editado. Para a surpresa dele, ele aplaude Doa Josen, elogiado por sua estratégia. Ele se alonga e decide treinar mais para lidar com essa gente. Nos 13 dias seguintes, sempre que possível, nosso herói aprendia sobre o uso de armas e técnicas de combate real em um canal de sobrevivência no YouTube. Nesse período, ele viu monstros atacando, até mesmo em esconderijos. Ademais, muitas estratégias e armas ignoravam a doença do fio. Portanto, após treinar nesses 13 dias, Seong-ho está finalmente ansioso para escolher uma arma principal,
Uma que possa ser usada se a doença do fio aparecer e que também seja boa para combate contra pessoas e para eliminar monstros. Ele olha em sua bolsa e acha uma clava indígena, estilingue de madeira, contas de ocre e um machado de pedra. Nenhuma se encaixa nas condições. Nosso protagonista decide tentar o estilingue. É muito útil, mas as contas de argila ocre têm pouco poder. Ele então decide usar a clava de guerra indígena, pensando que, com a doença do fio aceita, preocupar-se era inútil. O meio mais fácil de eliminar zumbis é destruir os esporos cerebrais com uma arma contundente. Ele recorda que a primeira arma que ele decide comprar ao atingir o nível 10 é uma clava de ébano, uma arma contundente, sendo crucial elevar sua proficiência. Mas ele se pergunta se a clava é eficaz contra pessoas. Ele considera que é incerto, pois seria desafiador lidar com um desperto psíquico. Sabe que matar humanos na sobrevivência rende 50 pontos. O sistema de assassino, que exigia duelos de morte com jogadores próximos se registrado como assassino, evitava o abuso de mortes, embora muita gente vá eliminar usuários por mais pontos, mesmo sofrendo as desvantagens. Ele destrói o manequim com sua clava de guerra indígena. Ele evita esses jogadores até farmar itens e habilidades. Depois de treinar duro, nosso herói enxuga o suor enquanto planeja desmontar completamente a loja, mas ele para no meio da frase ao ouvir um som de lobo vindo de perto. Ele se choca, pensando se alguém se feriu perto dali. Mais tarde, Seong-ho encontra o lobo, que é maior que o tamanho normal. Nosso herói até poderia montá-lo. O sistema o nomeia como lobo cinzento, mas ao observar, nota que ele não respira. Ele se pergunta se há um lobo perdido ou ferido perto de seu esconderijo. Para mais informações, o protagonista verifica os ferimentos. Contudo, do nada, um lobinho o atinge nas costas. Seong-ho percebe que a loba morta é, de fato, a mãe desse filhote, que se posiciona entre ele e sua mãe para protegê-la. Ele não consegue usar a força para tirar o filhote da mãe e fica confuso. Ele pega uma pá, nosso herói decide enterrar a loba morta. Ao começar a cavar, ele pensa, se fosse um monstro, a loba viraria um rastejador de ossos, caso contrário, atrairia mais monstros. Em pouco tempo, o buraco fica pronto, com o lobo jovem dormindo ao lado de sua mãe, o que faz nosso herói se lembrar de sua infância e de Mongxi, seu cachorro. Em seguida, ele pega o filhote, explicando que sua mãe vai dormir aqui. Ele acrescenta que pode visitar a mãe quando quiser, pois fará uma portinhola na porta do esconderijo. Então, Seong-ho dá um pedaço de carne ao lobo, prometendo que ele nunca passará fome até crescer. Ele pede a ajuda do lobo com seu incrível olfato. Ao perguntar se aceita, o lobinho responde feliz com um som suave. O protagonista o nomeia Dingo, afagando sua cabeça. A janela do sistema surge, notificando que ele se comunicou com sucesso com o lobo cinzento, Dingo, e que este será sua propriedade. Com isso, restam 19 dias para a chegada do apocalipse. Seong-ho treina Dingo, pedindo que repita o que ensinou. Quando o garoto pede, Dingo põe a pata na mão do dono. Então o lobo corre conforme instruído, senta, deita e fica quieto, seguindo cada comando que nosso herói dá. Por fim, ele joga um osso grande no ar, e Dingo o pega saltando. Nosso protagonista está satisfeito, notando sua rápida aprendizagem, talvez por ser de outro mundo. Ele reflete sobre as habilidades de rastreamento, e em sua mente, Dingo é um golpe de sorte e uma bênção. Ele cuida de seu adorável companheiro com um beijo e começa a dizer algo, mas seu telefone toca. Seong-ho atende o telefone, vê mensagem de Hyung, que sugere pesquisar levitação na web. Mais tarde, o herói encontra um artigo sobre o primeiro super-humano, que prevê o aparecimento de zumbis e monstros, trazendo desastre. Esse artigo alcançou o primeiro lugar. Nos comentários, céticos creem que o canal visava só a audiência. Embora muitos ignorem as eras, os despertos nos comentários claramente estão alarmados. Ele acha divertido como alguns se irritam com pouca informação e outros ficam furiosos quando o que sabem se espalha. Nosso protagonista então pondera sobre a reação do governo. Ciente dos protestos sobre choque e superpoderes, ele desconsidera a questão, optando por não se envolver, embora insinue que o governo agirá após o segundo presságio, o Hobgoblin. Seong-ho não quer perder tempo. Ele diz a Dingo que hoje iniciarão a exploração. No fundo, ele sabe que a preparação é a única solução. Dingo parece ansioso. Depois, eles entram no mundo portal e Seong-ho pensa por que optou pela exploração interdimensional com Dingo. Ele faz Dingo cheirar uma pequena bolsa e o manda encontrar. A principal razão dessa exploração é preparar-se para o evento Hobgoblin, para que Dingo grave bem o cheiro dos goblins. Enquanto isso, Dingo late, achando a carne nos arbustos. Nosso herói se orgulha de ele ter farejado o rastro por um cheiro fraco. O segundo motivo é testar se Dingo se mantém calmo em combate e obedece. Então ele faz um sinal e o lobo imediatamente avança. Com grande precisão, Dingo caça um coelho na grama, e nosso protagonista o elogia.
O terceiro motivo da exploração é ver se dá para caçar no outro mundo. Seong-ho se aproxima de Jingo para inspecionar sua presa. Observa o coelho morto e suas garras e tamanho. Depois, o rapaz e seu lobo seguem explorando. Ele imagina a cognição de Jingo em estatísticas. Ele vai ao vale para checar. Então uma janela do sistema aparece, notificando que a vida de Jingo subiu 1 ponto. Lembrando sua vida como Kim Bafu era 170, nosso herói se impressiona com o rápido crescimento de Jingo. De repente, Jingo tosse, e o protagonista corre para oferecer água. Ele o lembra para não ir só à floresta. Jingo bebe, e ele vê uma pimenta verde grande, pensando se foi o que Jingo comeu. O sistema revela o nome Pimenta Touro. Seong-ho, feliz por achá-la na floresta, elogia Jingo e promete petiscos. Ele colhe a pimenta touro. Depois, saem para a última caçada. Ambos se sentam em rochas à beira de um riacho. Jingo não detecta cheiros incomuns desta vez. No fundo, ele reflete. Trutas não são monstros, nem dão pontos ou itens. Contudo, ele crê ser essencial para Jingo adquirir experiência valiosa. Após caçar a truta, o protagonista finaliza os preparativos da fase 2 e retorna para casa. No dia seguinte, seu restaurante é demolido. O gerente da empresa de demolição pede ao nosso herói que os contate em até 3 dias para qualquer problema. Ele agradece ao gerente pelo trabalho matinal. Ele sente tristeza ao ver o local destruído, mas entende a necessidade. Ao entrar, Seong-ho pondera que, pós-apocalipse, quem não virar zumbi provavelmente saqueará lojas. Ele admite que faria igual, sem direito a reclamar. Ao começar a limpar, Hyung surge por trás, observando o local vazio. Hyung diz que também deixou o equipamento mínimo. Nosso rapaz questiona a presença de Hyung em voz alta, e este, irritado por ele ter saído sem avisar no dia anterior, dá-lhe um peteleco na testa. Agora, Hyung disse que só veio ver se Seong-ho vivia. Jingo observa Hyung friamente. Hyung questiona se Seong-ho sempre teve cachorro, mas este explica que o outro já partiu. Ele diz que é seu novo pet, e Hyung acha o lobo adorável. Então Seong-ho pergunta o motivo de sua vinda, e Hyung reitera que só veio verificar. Nosso herói duvida, então Hyung dá outro motivo à visita. Ele admite preocupação, mas também revelou ter achado os atacantes de Mi-kyung. Assim, faltam só 17 dias para o apocalipse chegar. Ao sentar com Hyung, Seong-ho descobre que o grupo de Kim Cheol-jun, o homem conhecido por estar sempre de chapéu, está na verdade visando Mi-kyung. Hyung também diz que o caminhão de reboque, que nosso garoto detesta, está envolvido com o grupo. Ele aponta para as montanhas à frente e indaga se a área próxima à base, onde o esconderijo se localiza, teve sua reconstrução interrompida. Contudo, o protagonista indaga como Hyung descobriu tudo, e Hyung explica que as pistas apenas se alinharam. Hyung perguntou diretamente a Han Jin-seong, que pode levitar, sobre sua aparição recente num programa. Han Jin revelou que já havia encontrado o grupo de Cheol-jun, mas por serem desagradáveis, ele recusou ficar, devido a conflitos de personalidade. Após o ocorrido com Mi-kyung, todas as mulheres do grupo saíram. Ao serem questionadas, elas alegaram ter recebido ofertas de outros grupos de despertos. Hyung pede a opinião de Seong-ho, que responde que as outras mulheres foram enganadas para se juntar, ao contrário de Mi-kyung. Hyung então revela que o grupo tem apenas 4 membros, incluindo ele. Isso choca o garoto, que lembra haver 20 membros poucos dias antes. Hyung não detalha, mas sabe que a equipe agora tem 2 despertos. Seong-ho mal consegue entender, lembrando-se de ter ajudado membros que, ainda assim, os deixaram. Ainda assim, Hyung se mantém calmo, dizendo ao protagonista que é assim mesmo. Aqueles apenas se preocupavam consigo. Ademais, Hyung está apreensivo com a pequena Ji-eun, pensando se contata ou não sua ex-esposa. Nosso herói se mantém sério, sabendo que as situações deles não são iguais, e busca validar seu pensamento. Ele quer perguntar a Hyung algo que o inquieta. Nosso protagonista pensa, se o apocalipse chegar e ameaçar em Hyung, o que ele faria? Antes de terminar, Hyung o corta, dizendo que não hesitaria em matá-los. Hyung diz que tem um princípio contra ferir, mas em desastres sem lei, não haverá escolha. Ele crê que, em tais tempos, não há lugar para o mal. Então Hyung estranha a pergunta de Seong-ho, dizendo que não é seu feitio. Nosso garoto não responde, e alguém grita por socorro. O som vem do celular do herói. Hyung se pergunta se é de criança perdida, mas Seong-ho verifica o mapa e pede que Hyung cuide do Jingo por um tempo. Noutra parte, Mi-kyung está cercada e emite um sinal de socorro. O Brutamontes Onin-hak zomba de Mi-kyung, perguntando por que ela faz tal cena e exige que ela desça. Em resposta, Mi-kyung, do telhado, grita que se recusou, mas eles ainda a perseguiam. Ela insiste em saber o porquê. Onin a insta a reconsiderar, mas Kim Cheo e Ma Jong-in avançam, garantindo que farão do jeito deles, e salientam que, por estarem em uma área de reurbanização, ninguém virá em socorro de Mi-kyung.
Kim Cheol pede que ela não gaste energia, lembra que todos têm seus traços e inicia uma contagem. Nosso garoto se prepara, oculto em um beco. Aos 2, ele atira Kim Cheol, e aos 3, Kim Cheol é acertado. O grupo está confuso, tentando descobrir quem ataca. De repente, nosso herói surge de capacete e avança para golpear Onin, ponderando revelar sua identidade. Com a clava indiana, Seong-ho golpeia Onin, e logo ataca outro. Esse alguém emana energia escura, e mesmo suspeitando de um traço que bloqueia a visão, Seong-ho consegue atacá-lo. Agora nosso herói, ofegando, avista Mi-kyung, que o adverte para ficar atento. Ele se vira e vê Kim Cheol, que o atinge na cabeça com um bastão. Seong-ho choca-se com a força destruidora do ataque. Kim Cheol descobre sua identidade, mas nosso protagonista, absorto em seus pensamentos, percebe que a ofensiva de Kim Cheol é poderosa, mesmo cedo. Kim Cheol jura aleijar o protagonista, e seu grupo o apoia, determinados a usar toda a sua força, mesmo não sendo despertos. Onin ataca nosso herói com eletricidade, zombando ao se aproximar. Seong-ho está incerto, seu oponente mostra suas habilidades, e ele pondera usar o portal dimensional. No momento em que Onin ataca, Jingo surge e morde seu braço. Hyung sai do beco, perguntando se isso é apropriado à luz do dia. Ele sugere que o grupo saia se não quiser problemas, avisando que vai chamar a polícia. O grupo decide recuar. Hyung nota que parecem fracos, mas agem com arrogância. Mi-kyung desce e agarra a cabeça do herói, checando se ele está bem. Ela nota o capacete rachado e Hyung oferece carregá-lo nas costas. Vendo a preocupação, Seong-ho lembrou-se dos companheiros do jogo. Ao sugerir Mi-kyung uma ida ao hospital, o protagonista insiste que está bem. Ele então pergunta a Hyung se Mi-kyung pode se juntar a eles. Hyung concorda, desde que Mi-kyung aceite, e ela aceita alegremente. O herói parte, dizendo ter afazeres, e Hyung e Mi-kyung se perguntam por que age tão estranho. Após regressar a casa, nosso herói concentra-se em dominar suas emoções e elaborar a segunda etapa de seus preparativos. Sua partida abrupta era inevitável, e vê-los juntos fez com que ele lhes confiasse o segredo de suas habilidades. Mas a decisão já foi tomada. Para otimizar o portal dimensional, nosso herói deve subir de nível e focar em habilidades e farmar. A frase esmagá-los com o poder dos itens ecoa mais forte após a luta. Ele percebe que, ao se preparar para o apocalipse conforme planejado, a diferença de níveis tornará os monstros mais fortes e dificultará a união com seus 2 companheiros. Ele trabalha até instalar um fogão a lenha no esconderijo, pois sabe que isso o fará dormir bem à noite. Jingo também gosta do fogão, dormindo tranquilamente. O protagonista agora só precisa instalar algumas coisas para o esconderijo estar quase pronto. Determinado, ele passa a noite em claro. Faltam 16 dias para o apocalipse. Âncora informa sobre asteroide avistado antes. A HSA noticiou que Yunjambi adentrou o ponto médio do sistema solar. A HSA monitora a trajetória, mas o meteoro foi dividido pela gravidade de Júpiter. Então, Thomas Chandler, chefe do Departamento de Observação de Meteoritos, informa que os fragmentos Yunjambi Alpha e Beta não se aproximarão da Terra. Seong-ho recorda que, no D-5, 5 dias antes do apocalipse, Yunjambi Beta foi o primeiro a colapsar. Caiu perto de um navio russo no oceano, e o tsunami arrastou-o para o porto de Gamcheon. Foi assim que os zumbis surgiram na Coreia. A âncora segue a reportagem do tiroteio em Uido. O presidente Jang Won-taek não sai de casa há uma semana. Isso levou a oposição a exigir uma audiência. Agora, alguns ligam isso aos rumores sobre os despertos e o desastre iminente. Ouvindo isso, nosso rapaz admite para si mesmo que é realmente o fim do mundo. Ele considera positivo que a mídia se interesse por esses assuntos, concluindo que agora será mais difícil para os despertos cometerem crimes. Então, ele verifica a reação da comunidade no laptop. Ao rolar a sessão de comentários, o protagonista nota as fortes opiniões das pessoas sobre a situação. Por acaso, ele vê um comentário de My Dream e se indaga se essa pessoa estava ativa. My Dream era um jogador amigável a iniciantes. O grupo de Seong-ho jogou com ele várias vezes. My Dream ambicionava construir um bunker. Sem um portal, nosso herói poderia ter se juntado. Ele não fechará contrato a menos que amigos veteranos entrem em My Dream, mas guarda o comentário para referência futura. Após fechar o laptop, o protagonista anseia construir seu segundo abrigo. No dia seguinte, Seong-ho, em frente ao seu esconderijo, nota que é possível passar 2 noites em claro. Ele está exausto, mas a conclusão do exterior lhe dá energia. É hora de saber usar a eletricidade dos painéis solares. Em resumo, são várias etapas de fiação para compatibilizar a eletricidade com seus eletrônicos. Por sorte, ao carregar o celular, tudo funciona. Ele então ergue os braços, feliz, e anuncia ter erguido a base para sobreviver neste mundo.
Pela primeira vez, ele sente uma onda de dopamina. Ontem, coletou pedras luminosas e de ignição, e escavando mais, achou um mineral mais duro e afiado que obsidiana, chamado. Embora inútil agora, ele ainda o vê como algo melhor do que nada. Ele vai instalar as luzes de LED depois, mas precisa arrumar os alimentos no porão antes de dormir. De repente, um barulho alto de Jingo atrai sua atenção. Ao sair, Seong-ho encontra Jingo enfrentando lobos guará, monstros que ele conhece de Sura. Ele se pergunta o que essas criaturas de alta altitude fazem ali. Vendo a fúria de Jingo, nosso herói suspeita que esses lobos mataram sua mãe. Tenta acalmar Jingo, mas no fundo, sabe que não vence os lobos agora. Se ele se mover por uma arma melhor, arrisca expor suas costas e ser atacado, o que seria fatal. Assim, nosso protagonista decide fazer o lobo alfa partir, sabendo que os outros o seguirão. Ele nota o comportamento cauteloso dos lobos e que só agem após o alfa. Ele considera se coordenam um ataque e nota a extrema sensibilidade dos lobos a cheiros. Felizmente, Seong-ho tem um spray de pimenta. Se borrifar no alfa, poderá afastá-lo do abrigo. O suor escorre enquanto ele pondera o risco de ser atacado antes de agir. Ele pondera se há um meio de distraí-lo e golpeá-lo com o spray. De repente, uma ideia lhe vem à mente e ele acredita ser logicamente possível. Determinado a defender seu esconderijo, nosso rapaz se prepara. Ele lança uma faca no alfa, que se esquiva. O alfa salta no herói, mas ao se aproximar, Seong-ho abre o portal, e aproveitando a chance, asperge o animal. O alfa se descontrola, e então nosso protagonista enfia a faca em seu olho. A matilha recua. O herói se senta, escapou da morte por um triz. Jingo se aproxima, e Seong-ho o acaricia em sinal de agradecimento. Ele promete a Jingo que vingará sua mãe no futuro. Com isso, restam apenas 15 dias para a chegada do apocalipse.